O primeiro critério que a gente deve ver se uma pessoa tem um potencial para se tornar um escritor realmente é a sua capacidade imaginativa. Então, achei que todo mundo aqui tem uma boa capacidade imaginativa. Como que você utiliza a imaginação é uma questão também de treinamento profissional. Assim como você se torna um torneiro mecânico cada vez melhor na vida, se torna um professor cada vez melhor na vida, se torna um técnico de futebol cada vez melhor na vida, você vai se tornando também um escritor cada vez melhor na vida, a partir do momento que você se torna senhor, você se torna dono da sua própria imaginação, né? Todo mundo sabe que a gente vai evoluindo na vida na medida que a gente vai se tornando senhor dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e, no caso do escritor, da sua própria imaginação. A melhor maneira de você evoluir na arte do conto, eu vou me concentrar no conto, certo? Mas eu sei que o talento de vários de vocês aqui puxa ou para a crônica ou até para outras modalidades, né? Mas a melhor maneira de você aprender a escrever, não tem fórmula, é você ver como os outros escreveram. Então, eu falei uma mensagem banal, porque é um estudo, entendeu? Mas é como o músico, né? O músico que está aprendendo a tocar violino, ele vai ouvir 10 mil vezes um concerto de um grande compositor, de um Bach, de um Beethoven, porque, observando a prática, ele vai aprender detalhes da técnica. Dentro do que eu li, dentro dos contos que eu li, certo? O grande problema que eu observei em vários contos de vocês são as conexões lógicas e cronológicas, certo? Veja bem, eu não estou aqui falando num nível experimental ou num nível avançado, digamos assim, onde você já conheceu o básico, já foi além do básico, você já sabe escrever um belo conto, certo? E aí você parte para uma criação assim de ponta para arrebentar a boca do balão dentro da arte da literatura, que eu acho que é exatamente quando César falou dos contos de múltiplas vozes, certo? Então, ele comentou, né? Quer dizer, o Écio tinha falado que é preciso desenvolver a voz de cada personagem, né? Eu até interpretaria um pouco esse desenvolvimento da voz de cada personagem como o seguinte: você tem que dar o máximo de corpo possível aquilo que constitui um personagem. Qual é o sentimento dele, não é? Qual é a visão que ele tem do mundo e qual é o lugar que ele tem dentro daquela história. Então, desenvolver, dar uma substância ao personagem que você inventa, é assim que eu interpreto essa demanda de voz, certo? Agora, o César lembrou que você pode fazer contos com múltiplas vozes, você pode fazer contos com múltiplas linguagens, você pode fazer contos muito diversificados, né? Então, na minha opinião, aí já é um nível mais complexo, entendeu? Da criação. Eu acho que vocês aqui estão no caminho de, digamos assim, do fundamental da arte de contar, né? Do fundamental da arte de contar. Então, é nesse sentido que eu digo que em vários textos que foram apresentados, há problemas de conexão lógica ou cronológica, principalmente cronológica, certo? Porque você pode ter um conto experimental ou vanguardístico que embaralha o presente, o passado e o futuro. Mas eu não notei, nos contos que eu estou comentando aqui, ninguém estava querendo fazer isso. Ninguém estava querendo fazer um embaralhamento de tempos. Não era isso. Todo mundo estava querendo contar uma história com começo, meio e fim. Começo, desenvolvimento e fim. Então, você tem que tomar cuidado, porque, em alguns momentos, você faz uma inversão. Por exemplo, você está contando uma história, certo? Está contando uma história. A história do Zezinho, fez isso, fez aquilo outro. Até o primeiro conto que eu comentei lá na minha lista, ele comete esse problema, porque acaba comprometendo, né? Porque a história A Xícara o tirou da lama, né? Do Welton. Cadê o Welton?
Tá aí, Well. Então, a tua história é super interessante, mas o que acontece? Você está contando a história, aí, só lá no meio do conto, é que você começa a falar das Olimpíadas, do contexto, de coisas anteriores. Entendeu? Então, às vezes, você pode fazer esse salto para trás numa história, mas isso tem que ficar muito claro por que está sendo feito. Então, você estava contando a história, aí, de repente, você dá essa desviada e depois você volta para a descoberta lá primeiro ele acha o canhão, depois ele acha a taça, né? Mas você acabou desviando um pouco do assunto, falando de fatos anteriores, embaralhou um pouco os tempos, entendeu? Então, no seu conto, como em outros contos, porque, veja bem, às vezes, aquele fato passado, que você só se lembra de colocar lá no meio do conto, você poderia ter colocado no início, não tem problema, certo? Às vezes é excessivo, Então, eu notei muito isso. Eu notei que algumas pessoas estavam contando uma história, aí elas tinham necessidade de esclarecer algum fato do passado daquele personagem, entendeu? Então, mas não faz sentido dentro da história, porque o leitor perde o pé. Então, a clareza, quando você embaralha presente com passado, com futuro, você tem que fazer isso com uma segurança muito grande, porque senão você perde a clareza em contando a história.